Olá, galera dos Novos Escritores. Meu nome é Juliana Squara e hoje estou no lançamento de Imortales, da autora Roxane Norris. Tudo bem, Roxane? Tudo bem, Juliana? Prazer estar aqui. Como é que você está se sentindo aqui no lançamento do seu livro, depois de um tempão de expectativa, todo mundo esperando? Bem, agora eu tô mais calma, estava pior antes. Mas tô bem, a expectativa já passou. Que bom. Esse livro Imortales, a gente já está há um tempão esperando, uma expectativa, e assim que eu me livrar dos outros livros eu vou correndo ler porque eu estou ansiosa. Mas vamos lá. As perguntas que eu vou fazer são relacionadas ao site, que a galera sempre pede ajuda, fala, faz essa pergunta, então vamos lá. A primeira é, como é que foi o processo de criação de Imortales? Como é que surgiu a ideia? O que te fez escrever esse livro? Bom, é o processo de criação. Imortales veio na realidade ele veio de uma fanfic, uma parte dele veio de uma fanfic, né, de Vampire Knight. E assim, por eu ter que construir tanto o passado quanto o futuro do personagem, ele praticamente ficou sendo uma coisa original minha, né, o que a gente chama de OC em fanfic, né, original character, né. E assim, aí eu já tinha pertencia ao fandom de Harry Potter, né? E lá todo o meu grupo sempre incentivou muito que eu fizesse alguma coisa diferente daquilo, que eu pegasse personagens meus e trabalhasse com personagens meus. Aí eu fiz um texto à parte, que é a parte do Aramoiana, que eu construí naquela época que não tinha nada a ver com Harry Potter, nem sequer do mundo deles, não teve nada a ver, mas por eles incentivarem eu comecei a construir o Aramoiana. Então ficou aquele pirata meio perdido lá. E aí, quando veio o Vampire Knight, eu acabei fazendo essa fanfic, que ficou uma coisa muito extensa. Ela, além de eu ter que criar o personagem, ele ficou extenso, né? A criação de todo o passado, de como teria sido, o negócio ficou bem grande. Então o pessoal começou também a dizer, as meninas desse fandom já começaram assim, poxa, você vai perder tudo isso, todo esse texto que você escreveu só em fic? Aí eu comecei a pensar naquilo, com aquele outro texto que eu tinha, então aí eu tirei ele do site, que era o Nha, e aí comecei a trabalhar ele para ele poder realmente virar um texto publicável. E foi o que deu Imortales. Aí nasceu Imortales. Outra pergunta é o que você acha do mercado literário nacional brasileiro? Como é que ele se encontra? A gente tem observado que muitos escritores assim, que apareceram, são escritores bons, uma galera aí começando. Então, o que você está achando desse mercado? Olha, eu acho que em termos de mercado, o mercado literário brasileiro ele aumentou muito, entendeu? Deu uma expansão boa, até no termo do fantástico, né? Cresceu bastante. Acho que tem o potencial de crescer pelo menos umas 3 vezes mais, entendeu? E eu só acho assim, eu acho que falta também se acordar, vamos botar assim, acordar um pouco para si próprio. Eu acho que ainda nós temos muitos incentivos para as obras que vêm de fora terem mais prospecção, entendeu? Não só em termos do mercado em si, dá mais valor também. Eu vejo que, de uma certa forma eles dão mais valor, né? Ao que vem de fora. Eu ainda acho que isso aí é um resquício do nosso colonialismo, né? Mas também as mídias, a questão da mídia, está sempre divulgando e dando acesso ao que vem de fora, também propicia que os nossos autores, né, não tenham aquela projeção que eles poderiam alcançar. Mas, sem dúvida, ele cresceu demais, demais, senão nem eu estaria aqui. Mas ele cresceu demais e tem potencial para crescer mais ainda, com certeza. E também o pessoal sempre pergunta a respeito quais os conselhos, qual a dica que você daria para esse pessoal que quer entrar no mercado literário como escritor, enfim, entrar nesse meio, quais são as dicas essenciais que ele deve, coisas que ele deve seguir, que ele deve saber ao entrar nesse meio. Bom, a primeira coisa que ele tem que saber é para que público ele está escrevendo, tá? Então você tem que ter uma noção do seu público para você poder direcionar seu livro. Agora, uma coisa que eu sinto muita falta aí no autor nacional é o conhecimento da máquina literária. Muito autor, ainda mais os iniciantes, eles não têm uma noção do que é de como é que é um processo editorial de um livro.
E eu acho que ajudaria muito o autor se ele começasse a entender o processo de editoração de um livro, né? Todas as partes atuantes, como é que é. Eu não estou dizendo para você chegar numa gráfica, sentar lá e ficar vendo seu livro ser impresso, não é isso. Mas o processo inteiro do que é o que o diagramador vai fazer, o que o capista vai fazer, o que isso envolve, entendeu? Isso é muito importante. Até quando você. Porque isso vai fazer um diferencial quando você for escolher a sua editora. Porque você sabe, você vai saber que o cara não tá te passando a perna, não tá te levando a acreditar numa coisa que não é verdade, entendeu? Porque é um sonho, entendeu? Você começa escrevendo um sonho e você parte para concretizar esse sonho, entendeu? E aí, quer dizer, você tem que saber tudo que envolve ele, não é só escrever. E você vai ter muita dificuldade ainda para você botar ele na prateleira, para você fazer a divulgação dele. Nunca pense que quando o livro está prontinho, bonitinho, encapado, encadernado, você... Ai, meu Deus, eu acabei. Cheguei no final. Não, você começou. Você não chegou no final. Agora você está começando. Então, é por isso que é muito importante você saber como você chegou até aqui. Porque muitas... Eu já vi... além de tudo, eu sou agente literária. Então, eu já cansei de ver, e não só em questão de eu trabalhar pela minha editora, né, que é a PED, como também de outros editores, né, que o autor pega, entrega o livro e o editor faça a mágica dele. Não é assim. Você tem que estar sempre atuante e eu volto a repetir, tem que entender o processo editorial. Eu acho que vai poupar muitas dúvidas, entendeu? Ao autor, ele vai saber se virar mais adiante, ele vai poder enfrentar as dificuldades do livro dele com uma visão melhor, entendeu? De tudo. Eu, sinceramente, é a minha opinião. Sim, todo mundo que é envolvido no meio literário sabe que as críticas são algo inevitável, tanto as positivas quanto as que não forem positivas. Então, assim, a gente tem observado lá no site que muitos escritores, leitores, blogueiros, pessoas que escrevem, têm um certo receio de comentar, de falar alguma coisa com medo de serem criticados. Então, como você, além de escritora, agente literária, pergunto pra você como é que você assim se envolve, não é se envolver, mas como é que você sabe se alguém te faz uma crítica do seu livro, como é que você vai saber, como é que você lida com isso? Bom, as positivas sempre são fáceis de lidar, né? Mas assim, existem as críticas que são, apesar de negativas, né, que a gente diz que é negativa, né, mas são críticas construtivas. E tem as depreciativas, que eu sinceramente penso são críticas pela crítica. A pessoa quer criticar e ela nem sabe embasar direito a crítica dela. Ela faz a crítica porque ela quer criticar e por ser uma coisa negativa ela já tem o expoente de estar, né, poxa, não sei, o negativo parece que chama um pouco mais de atenção do que o positivo. Eu não sei qual é esse norte que tem, mas o negativo geralmente tem uma projeção maior. Então, assim, mas se você está se propondo a entrar em qualquer atividade, não é só escrita, como autor, como ator, até mesmo como engenheiro, como qualquer outra coisa, você tem que estar preparado para a crítica. Então, entrar, se propor a fazer um empreendimento, se você não está preparado para lidar com isso, então você nem começa. Você, ainda mais com uma figura pública, que no, tudo bem, nem todo mundo vai ter uma projeção maravilhosa, nem todo mundo começa, né, numa tela de televisão, mas você se torna uma figura pública a partir do momento que você está com um livro, ou você é um ator, uma coisa assim. Então, se você não está preparado para ser uma figura pública e aceitar as críticas, então nem envereda por esse caminho, porque não tem como. Você tem que estar preparado para tudo. Agora, há de se convir que realmente crítica pela crítica machuca qualquer um, né? Não é uma questão de você não saber lidar, entendeu? É realmente porque não tem embasamento, a pessoa só está ali para falar, hein? Não é legal. Uma crítica construtiva vale muito mais a pena. E também eu fiquei sabendo que, sabe, Passarinho Verde, sobre os próximos projetos aí, que a galera que curte os livros da Roxane, pode falando aí sim, os próximos projetos, coisas que vem pela frente, o que você tá sonhando, o que você pensa. E aí, o que você vai mandar aí? Bom, projetos tem muito, né? Cabeça de autor é terra que ninguém pisa.
Mas olha só, bom, eu vou lançar Yokai ano que vem, no primeiro semestre pela Literata, né? É romance também, envolve anjos e demônios. É um young adult, não é uma linha igual do Imortales, que eu acho que é para um pessoal mais velho, tá? E muito voltada assim para uma coisa mais leve e comédia, né? Então acho que vale a pena conferir. É uma coisa diferente que eu fiz, pelo menos em termos de como eu escrevi ele, né? Não foi uma coisa tão é, mais profunda quanto Imortales. E vai ter Vocodrak no segundo semestre pela Moda Editora. Aí esse já vai pegar pro lado profundo, que nem Imortales, é um romance histórico, é uma história de um lobisomem, de uma bruxa e um padre, que vem desde a época medieval até 1860 no Brasil, na região do Vale do Paraíba, né, dos cafezais. Então é uma saga imensa que tem. Se a Márcia Abreu tivesse aqui, ela ia estar falando por mim, pulando que nem a louca. Né? Então, assim, vale a pena conferir, tem muita coisa interessante. Voco teve uma pesquisa bem grande também, né? Próximo, além desses aí que já estão em linha de publicação mesmo, já, né, de editoração, já tem os Segredos, que é uma linha mais de romance, é de mulherzinha, mas vai envolver volta ao passado, né? Aí eu esqueci o nome da teoria da minhoca. Mas enfim, vai envolver a porcaria da teoria da minhoca, do buraco de minhoca. Não é isso, amor? Buraco de minhoca, isso. Sabia que chegou uma coisa a ver com a minhoca. Que é mais romance, mas vai ter toda aquela coisa de volta ao passado. Vai vir pro lado de 1800 também, né? Mas vai ser na Inglaterra. Ela começa aqui e vai pra Inglaterra. Enfim, tem Ômega, que é super futurista, vai se passar em outro planeta. Esse aí eu ainda nem sei quando é que eu vou lançar, mas já tem 50 páginas escritas. Bom, projetos eu tenho muito, né? Tem muita coisa. Tem. Voco, por exemplo, vai ser dividido em dois, não vai caber só em um livro. Vamos ver, né, gente? Que lindo, adorei. Essas coisas que inspiram a gente, né? Cheia dos projetos, já fiquei até animada aqui, ansiosa já pra saber das coisas, né? Eu vou querer saber. E vou perguntar pra você, assim, qual o contato, assim, pra entrar em contato com você, quem desejar comprar o seu livro, ou entrevista, ou conversar com você, enfim, quais são as formas de contato? Seu blog, e-mail, enfim, Facebook? Bom, meu blog é roxane-norris, blogspot, né, .com. E-mail é roxanenorris@gmail.com. Tem o Facebook, que é Roxane Norris, né? Bom, tecnicamente são esses os meus contatos. Ah, então é isso aí. Enfim, né? Então, vamos terminar por aqui. Se eu pudesse, eu ficava falando muito mais, porque com a Roxane não acaba assunto. Tô aqui com ela já pensando em várias coisas, mas deixa pra uma outra segunda parte. Vou deixar vocês com um gostinho de, poxa, eu queria mais. Então, vocês vão ficar com gostinho de quero mais. Leiam, comprem, Imortales. Eu tô super ansiosa aqui pra devorar o livro. Obrigada pelo carinho. Parabéns, muito sucesso. Enfim. Eu que agradeço toda a atenção, o apoio de vocês, sempre fundamental. E eu desejo muita sorte e sucesso pro site, sinceramente. Obrigada mesmo. Beijo, gente. Tchau.